Olá, eu sou Tânia Zambon e nós estamos aqui para abrir uma das maiores inovações que o TZ está trazendo para você. Estamos criando aqui um podcast, Michael, com muito conteúdo. Se você é empreendedor, que tem problema com vendas, se quer saber mais sobre negócios, como fazer negócio ter sucesso, marketing, network e principalmente estratégias que a gente tem do mercado europeu e do Vale do Silício há mais de 6 anos, você está no programa certo. Hoje os nossos convidados estão aqui. Eles são case de sucesso de São Paulo, né? O que nós vamos falar deles, hein? Sejam bem-vindos aqui os nossos queridos alunos do Método da Universidade de Negócios, que fizeram aí com a gente uma caminhada, né? Doutor Leandro, doutora Rebeca, que são da área da odontologia, que é um ramo maravilhoso, mas que nem sempre a gente sabe fazer gestão. Eu costumo brincar que sábado do dia da formatura é lindo. A gente ganha nosso certificado, tem a nossa música, né, Leandro, de formatura. No entanto, segunda-feira você tem que ir para o campo de batalha. Encarar a realidade de novo. E aí, alguém ensina a gente na universidade, lá seja de odontologia, arquitetura, não interessa, a gestão de pessoas, a marketing, a ter um planejamento estratégico, a trabalhar com as dores do financeiro, os desafios. Então, é isso que o nosso bate-papo vai trazer hoje, porque assim como vocês, tem milhares de pessoas que estão na mesma situação, que talvez não tenham nenhuma luz no final do túnel, né? Exatamente. Com certeza. E me digam, aonde que é a empresa de vocês? Quantas clínicas? Porque não é uma empresa, Tânia. Eles têm hoje quantas clínicas vocês fazem parte? Eu vou começar dando a abertura, primeiramente agradecer o convite. É um prazer sempre estar junto com vocês. E assim, nossa história começa lá em 2010, onde a Rebeca tinha um sonho de montar a franquia. E aí, em 2011, a gente montou a primeira clínica. E no decorrer desses 10 anos, né, a gente chegou em 10 unidades da Odonto Company, né? 10 unidades de clínica odontológica. Imagina se uma empresa, Tânia, já dá trabalho. Imagina 10. Mas o interessante de tudo é assim, ó. Você começa com uma, como a doutora falou, né? Não tem embasamento nenhum de gestão, somente de parte clínica. Então, a gente começa ali achando que sabe tudo e vai entre erros e acerto. Até que chega um momento que você vê que você tem muito ainda a aprender. E eu acho que cansa também, né, Leandro? Muito. Ai, muitas vezes as pessoas chegam até nós, assim como o cachorro correndo atrás do rabo. O erro e acerto que é o problema. E o pior, acho que a pior coisa, no meu ponto de vista, é você correr incansavelmente pro lado errado. Eu acho que o ponto, né, tem duas formas que a gente sempre fala que você tem de aprender. Uma, erro e acerto, que é o que todo mundo faz, né? Só que o erro e acerto, ele tem um custo emocional. Quando tu erra, tu vai cansando. E o outro é através do conhecimento, onde você pega um mapinha e segue aquilo, evita erros que você teria no seu negócio. Né? Mas eu gostaria de saber, primeiramente veio a Rebeca, né, para os treinamentos, depois veio o doutor Leandro. Rebeca, quando vocês têm essas empresas, essas clínicas, quais eram os desafios de vocês antes de vir para o método? Nossa, são muitos. Foram muitos. Porque tem muita gente que está ouvindo vocês agora, que tem clínicas. E que às vezes acha que só ele tem problema. Só ele acha que só ele que tem problema. Com a secretária, né? Com a decepcionista, como eu falo. Que às vezes... Sim. É boa. A gente fala em recepcionista, mas algumas acabam sendo decepcionistas, né? Não são aquilo que a gente estava esperando, o atendimento, porque é todo um círculo. Tem pessoas que estão sofrendo, nesse momento que estão ouvindo vocês, que também têm clínicas. Quais eram os desafios que vocês tinham antes de ter o conhecimento que vocês têm hoje, que fizeram vocês cansar? Gestão de pessoas. Gestão de pessoas. É o que mais cansa. Primeira dor, que é o que mais cansa. É aquilo que você chega em casa todo dia e fala, meu Deus, o que eu estou fazendo errado? Porque a gente não aprende, a gente não sabe, né? Funcionário não é comprometido, não veste a camisa, aquela história que a gente escuta sempre. Isso, a gente dá aquela bronca, que daí você fala, eu tô dando a bronca certo, eu tô fazendo certo. Feedback de forma errada, às vezes. Justamente. Então, gestão de pessoas é uma coisa muito, né, que cansa demais. Assim, ó, acho que é o fator que mais cansa, saber como agir com o despreparo deles, com a falta de compromisso parte de treinamento, deles. A gente chega num ponto... Relacionamento com o cliente. A gente chega num ponto e fala assim, por onde começar? Não sabe nem por onde começar. São tantos problemas ali que a gente fica perdido. Entra no redemoinho, muito fácil, naquele redemoinho, o famoso redemoinho, não sai dele. Que aquilo, se eu tô fazendo, o negócio vai bem. Se eu saio... Não funciona. Não funciona. Exatamente. Você tocou num ponto muito importante.
Uma empresa, normalmente, quando o dono sai, ela declina. Cai. Né? Então, esse também é um problema hoje. As pessoas acham que... Muitas vezes eu escuto assim, eu não tenho tempo de viajar, eu não posso fazer um treinamento, eu não posso me qualificar, eu não posso viajar com a família. Porque se eu sair do negócio... O negócio ele cai. quebra, ele enfraquece, porque você está no mocho muitas vezes. E isso é uma dor que a gente sempre teve quando eu engravidei a primeira vez, da Rafa, né, que tem 8 anos hoje. Eu sempre falei isso pra ele. Mas a gente é dentista, a gente fica lá, se eu não sento no mocho, se minha gravidez acontece alguma coisa, se eu pego uma gripe, eu não posso pegar gripe. Porque eu só ganho dinheiro se eu estiver atendendo. Depende só de você, né? E aí a gente pensou muito nisso para não, então vamos investir em clínica, vamos fazer diferente. Tudo bem, fizemos. E foi ótimo, foi maravilhoso. A gente, né, entre erros e acertos, a gente realmente conseguiu acertar bastante. Mas a gente continua na mesma, né? Não atendendo, não sentado no mocho. Agora Mas se a gente não estava na clínica naquele momento, a gente estava também patinando. Exato. Então, isso era uma coisa que antes da universidade, antes do método, a gente estava realmente correndo atrás do rabo. Para quem não conhece ainda, gente, que a gente está fazendo o nosso primeiro EZCast, o método é uma metodologia desenvolvida onde a gente traz 100% de faturamento em 30 dias, que foi o que eles fizeram no primeiro momento e bateram nas suas 10 clínicas cerca de 487, quase 500%. 487% em 30 dias. Isso é o método que a gente tem, o método Tânia Zambon, que é o que traz os resultados. Tânia, mas o pessoal deve estar pensando assim, como assim? Isso é real? Agora eu quero um ponto, porque assim, a gente sabe que tem muitos desafios. Vocês falaram alguns, né? De equipe é o principal, né? Motivar, Fluxo treinar, de caixa, desenvolver. Tem financeiro, que é fluxo de caixa, inadimplência. Nós falamos de estratégia de atrair clientes, marketing, planejamento, para onde que eu quero levar meu negócio. Mas era exatamente isso que eu ia falar. A questão de pessoas, gestão de pessoas, é um pilar ali que deixa a gente totalmente perdido. Segundo vem, qual que é o meu planejamento? O que eu vou fazer daqui para frente? O que eu quero daqui 5 anos? Parte financeira, parte contábil e por aí vai. É muita monte coisa, de problema. A gente antigamente vivia o agora. A clínica tá aqui, vamos ver. E como um dia eu até falei pra você quando você foi me visitar na clínica, é problema, problema, problema e problema. Só tinha problema. Era todo dia resolvendo problema. Hoje não. Hoje a gente senta, a gente faz todo o nosso planejamento, a gente prioriza. Às vezes tem coisa que você pensa que é um problemão e não é. E olha é só, uma conversa com o funcionário, é entender a dor do funcionário. Então é todo um complexo. Mas é quem um está complexo. ouvindo você falar de planejamento estratégico, acha que você manja tudo de planejamento estratégico. Ela manja. E manja. Ela manja. Ela é boa. E era assim antes? Jamais. Imagina. Aí para quem está nos ouvindo, só para deixar o pessoal no nível de entendimento, Sim. vem a Universidade de Negócios, Sim. que é onde então vocês vieram e montaram o seu planejamento estratégico. Uma coisa que o Leandro falou agora que é importante, né? A gestão de pessoas é um pé. É como essa mesa aqui que a gente está. Ela tem 4 pernas. Aqui nós temos um balance scorecard, um BSC de um planejamento. Eu tenho que pensar no meu financeiro, eu tenho que pensar no meu produto em vendas, eu tenho que pensar na otimização dos processos. Quanto dinheiro a gente perde com retrabalho, gente? Estávamos agora conversando. Quanto? Qual o dia que a gente vai sentar? Porque a gente tem algumas coisas se perdendo para a gente replanejar. Estamos em fevereiro. Botar no foco. Né? Mas a gente teve o o nascimento agora. do pequeno, então A gente teve o nenê. é a prioridade, justamente. Que atrapalhou até um isso. pouquinho o nosso planejamento do mês passado. A gente estava agora conversando. Quando que a gente vai sentar? Mas agora você sabe fazer Segunda-feira. isso. Agora você Com sabe. o pé nas Horas costas. atividade. Com o pé nas costas. Que bom ouvir isso. E uma outra coisa que é importante frisar é que hoje no país, no Brasil, somente 6% das empresas tem planejamento estratégico. Então, assim, é uma coisa que a gente bate muito em aula. Terminou a era do amadorismo. Sim. Ou você organiza a sua empresa com planejamento estratégico para daqui a 1 ano, 3 anos, 5 anos, porque as empresas têm uma vida curta hoje, com essa nova velocidade que a gente vive hoje, de inteligência artificial, de inovação. O Vale do Silício nos mostra isso muito. Então, como eu vou me preparar para esses próximos 10 anos da minha empresa? Parece uma bobagem que a gente está falando agora, mas não. O planejamento ali do que vai ser daqui para frente. Estou ajustando a rota, porque muitas coisas vão acontecer. Assim, a pandemia, eu acredito que ela só veio empurrar a gente para uma coisa obrigatória, que Isso é mesmo. os novos modelos de trabalho, modelo de negócio, né? E se profissionalizar, principalmente, né? Hoje em dia, se tu não tiver conhecimento de causa, de como montar um plano estratégico,
sua empresa vai afundar. E nós estamos falando apenas de uma força, né? A gente tem 8 forças dos negócios, mas eu vejo assim, e aí eu queria ouvir de vocês, como o planejamento ele também traz felicidade pra gente, né? Porque quando tu planeja, parece que tu controla, tu tá agindo ao invés de reagindo. Quando vocês chegaram aqui, estavam muito mais reagindo aos problemas, que nem tu disse, problema, do que agindo. Quando tu planeja, eu poderia dizer, hoje, se depois de tudo isso que vocês fizeram, de planejar o negócio, ter a visão do negócio, poderia dizer que vocês são mais felizes hoje, mais organizados? Muito mais. Uma coisa, ó, sabe, quando eu tava na universidade, doutor, um dia eu falei, eu tô totalmente perdido aqui. Ele falou, calma, a gente tá só descascando sua cebola. Já você vai se encontrar. Vai se encontrar, não. E de fato, quando você vê o que você tá errando e qual caminho você tem que seguir, em casa as coisas mudam. Eu sempre falava para todo mundo. Quem me pergunta, eu falo. É a empresa, o pessoal e a família. Então, estar no instituto não é somente a empresa. Né? O faturamento é uma das coisas que a gente consegue buscar e consegue trazer o resultado. Mas em casa a vida muda. Mudou com os filhos? Pra caramba. Mudou muito a forma de agir, a forma de pensar, a forma de enxergar a vida como um todo, assim muda. É isso que conta, então, né, assim, gente? claro, você trazer traz um bom certeza. faturamento, automaticamente a sua família Vai ficar feliz. vai ficar feliz. Mas se você não tiver um equilíbrio do reconhecimento da família, Ou é uma pessoa extremamente estressada, né? Não tem não adianta nada. um autoconhecimento, que isso também a gente trabalha dentro da Universidade de Negócios, que eu acho que é um pilar. Alavanca A pessoal nossa vida, e profissional. eu brinco, lembra que eu falei, a universidade trouxe até um filho, que a Rebeca foi para a universidade. Dobrou o faturamento. Vocês que são alunos, tem duas coisas que eu falo muito. O que seria a sua vida? Como seria a sua empresa, o seu negócio, se você tivesse que parar 6 meses de trabalhar? Essa é uma pergunta que eu sempre fazia há 5 anos atrás, antes da pandemia. Como você fica se daqui a pouco você tem uma fratura de fêmur, um Covid, ou você até tem uma gravidez, uma né? gravidez. Sim. Qual é o seu colchão financeiro? Qual é Então, assim, é coisas tão pequenas que a gente não se dá conta porque a gente está no campo da batalha olhando para baixo. Sim. É isso Ó, na mesmo. labuta, trabalhando, que é o normal. O empresário Sim. acha que tudo depende dele. Mas eu preciso ter uma escora, preciso ter um planejamento pelo menos 6 meses. O que a pandemia veio mostrar isso. Muito. Quem não tinha, fechou as portas, né? Com certeza. E agora nós estamos no momento de retomada. Então, eu acho que, eu sempre falo para os meus alunos que preparo prévio evita desempenho fraco. Sim. Ou seja, vocês se prepararam dentro da universidade. E foi bacana que o primeiro foi que fez a universidade, depois veio o Leandro. O Leandro era mais resistente, né? Bem mais. Era Bem, cético. no começo, bem no começo. Não era. começa, né? Mas depois, quando ele- ficou fácil. Eu me entreguei. Depois eu me entreguei. Mas o Leandro, quando eu fui no método, que eu voltei com a cabeça a milhão, lá escrevendo, com a minha tacinha de vinho do lado, e não, a gente tem que fazer isso, a gente tem que mudar isso. Ele falou, gente, o que aconteceu com você? Fizeram com ela lá. O que fizeram com você A minha- aí dentro? Só que ele começou a ver resultado. O Leandro, ele é muito... Pragmático. Tem que Cético. Me mostra. Me mostra que eu vou... Eu não vou ficar também sou acreditando em, Não, no mas em conto de vocês, fadas. vocês têm Aham. que conver comigo, que é difícil. Quem não vive nesse meio que a gente de aumentar o faturamento das pessoas, que é a nossa especialidade, e acreditar que alguém fatura em 30 dias 100%. Com certeza. É. Aí vem vocês aqui com 10 clínicas e faturaram 487%. Ou seja, é difícil. Eu também, se me contasse isso, talvez eu não acreditaria. Sim. Por isso Não, que hoje a gente se embasa tanto em cases, Resultado. depoimentos para as pessoas E o verem. que me levou foi isso. Quando ela ficava o tempo inteiro escrevendo, terça-feira mentoria, quinta-feira não sei o quê, domingo mentoria. Fala, essa mulher tá pirando. Aí ela vai e traz o troféu em casa, ó, bati 482%. Falei, não, eu vou ter que ir pra esse negócio. Ela falou, mas eu já te inscrevi, já tá até pago. Ela já tinha Já descrito. tinha? Eu escrevi, eu paguei ele com a clínica que eu tinha acabado de montar. Eu falei, eu vou te dar de presente, eu já te escrevi, você não tem opção. Porque pra gente falar a mesma Então o língua, meu foi de graça. você tem Ganhou que... de canto. Mas a pergunta para vocês, vocês são um casal, como eu e a Tânia, e trabalhar em casal é uma coisa Um que tu tem que desafio. saber lidar bem, né? Porque tem a emoção do casal e Sim. o do empresário. Como é que era essa vivência antes dos cursos e como é que é essa vivência hoje? Olha, melhorou. A gente sempre se deu bem, né? A gente É. sempre gostou de trabalhar junto. Mas a gente sempre tinha aqueles, né? Desafios. Desafios. Né? Brigava um pouquinho porque um quer uma coisa, outro quer outra. E a gente não sabia como
Cada um tinha uma opinião. Cada um puxava. tinha uma opinião e a gente às vezes acabava dando uns atritos. Hoje a gente faz reunião, eu e ele, de alinhamento da semana. Olha que Então, assim, as reuniões antes de falar com os sócios, é eu e ele. E Do ele que mesmo, vocês querem. Sim. do que nós queremos, do que tem que fazer. Olha, você vai cuidar dessa parte essa semana, eu vou cuidar dessa. E abertura de mente, né? Que antigamente a gente Justamente. tem outros sócios que você ia pelo comodismo do que todo mundo achava. Hoje não. É o que a gente quer, é esse caminho que a gente quer seguir, então a gente vai. Criou. Abriu, né, a visão de Abriu, vocês, a é. mentalidade. Uma das coisas que a gente... Você falou uma coisa muito importante. A gente abriu uma clínica. No início era uma. E tá tudo bem, deu certo, porque a gente vai às vezes, Sim. né? Mas no automático, né? Na sorte, é. Não Sim, deu certo, na vou abrir sorte. mais uma. E a gente vai abrindo. Eu sempre falo em aula que o nosso desafio não é abrir uma empresa. Porque qualquer pessoa abre uma empresa. Você se formou em odontologia, você sai daqui agora, vai ali no contador e abre a sua empresa. Sim. O seu desafio é Manter. Manter ela funcionando às vezes sem você estar lá, manter o status quo financeiro, manter-se é o teu desafio. Um time comprometido fazendo vendas, porque tem uma outra coisa que eu quero puxar o Michel agora. O dentista, ele tem um tabu contra vendas. É o conselho no marketing que não sabe lidar com marketing. O dentista, ele não sabe quanto marketing ele pode fazer, ele não está fazendo, porque tem medo. Então, o medo, eu sempre tenho outra frase que eu gosto, que agora eu vou até atalhar. Quando você aprende, você não depende. Então, aprendeu como trabalhar no marketing, você não precisa ter medo do conselho, você não está fazendo nada errado. Sim. Né? Vendas. O dentista não é preparado para dar Não valor. Ele não sabe nem vender um protocolo. Vocês concordam comigo? Ele não sabe. Porque ele não consegue conceder que o fato dele tratar uma pessoa, ele vai cobrar. Parece que é feio pelo seu próprio serviço, que ele estudou lá há 5 anos, mais especialização. Essa falta de preparo faz com que você nem saiba o que é meta. Sim. O que é super meta. Você não isso mesmo. imagina que pode ter um time de vendas trabalhando para você na sua clínica odontológica, no seu trabalho. Como é que vocês veem isso agora? Porque antes vocês não tinham nada disso. Não. Não tinha essa visão. E hoje, como é que é esse campo personalizado aí de marketing e vendas? Isso, a Rebeca, como ela foi antes de mim no curso, então ela implantou tudo isso daí. Eu coloquei tudo. Uma maestria. E eu só fui depois acompanhando. Aí eu Monitorando. entendia o que ela me falava, eu acabei compreendendo melhor e ia junto lapidando com ela, né? Mas explica você como você fez, porque isso daí é mérito seu. Não, Você que eu coloquei todas as metas, a gente treinou os orçamentistas, fizemos treinamento com o Michael, realmente mudamos a visão, né? Coloquei a visão para o que eu queria, que de fato é venda. Você tem que vender, você tem que cobrar, a clínica tem gasto. Então, mudar a cabeça do vendedor, E a do cultura, dentista. eles já chegam e a agora assim, ó. cultura da empresa. Doutor, qual que é a Justamente. meta? Chega dia 1º, maravilha. qual que é a meta desse mês? Quando nós, nessa empresa, na primeira empresa, que é a de São Mateus, que nós temos há 10 anos, nós nunca tínhamos, assim, a nossa venda à vista era muito baixa. No primeiro mês que eu consegui colocar as metas para todo mundo, expliquei, a gente fez tudo certinho, a gente bateu meta de venda à vista. Foi Olha assim, aí, fluxo de mais de caixa 40%, mais de maravilhoso. 40% de venda à vista. Aumentou Imagina- mais de 40%. Mas aí vem um ponto, né, vocês. Rebeca, que eu acho assim. Vocês estão falando de duas coisas aqui. Uma é de meta e a outra é de vendas. Primeira coisa, o dentista ele não quer ser vendedor. Porque na cabeça dele, eu sou dentista, Sim. não vendedor, né? Então, aí E tem aí o... você vai ter dentista ganhando 2 mil e pouco e vai ter dentista ganhando 40 mil. Sim. Por quê? Porque ele entendeu. Só que as pessoas não entenderam que um dos pilares para você ganhar dinheiro é comunicação, é saber se comunicar, é saber Fazer o vender a ideia. relacionamento. Exatamente. Então, quando você fala com um dentista que ele tem que vender, eu estudei 5 anos para ser vendedor. Ele não vê isso como uma carreira de sucesso, porque ali não tem limites, Sim. né, de financeiro. E aí, eu acho que o tabu do CRO, né, ele se agarra nisso para ele justificar o porquê ele não quer aprender a vender, né? Sim. Então, esse é o ponto. É um dos pontos. E o outro ponto que eu acho muito interessante, Tânia, que tu pode nos ajudar aqui, tu vê nos colégios, tu vê nas universidades, as pessoas estudam 10 anos e nenhum professor diz para eles que eles têm que ter meta. As pessoas não falam de meta como se meta não fosse uma coisa importante. Sim. E tudo na sua vida é estado atual para estado desejado. É meta. O que que eu tenho? Quanto que eu peso hoje, quanto que eu quero pesar daqui a um ano? Quanto que eu ganho hoje, quanto que eu quero ganhar daqui a um ano? Não Se existe você não sucesso sem sabe meta. para onde você Sim. quer ir,
Qualquer coisa Você serve. Não Exatamente. existe sucesso sem método. É. Você às vezes vai pegar um cirurgião plástico e você não vai com a cara dele. E ele cobra lá 17 mil tal procedimento. Você vai em outro cirurgião plástico e vai descobrir que aquele cara que cobra 40 mil é o que você vai fazer. Porque ele soube se vender. Então, Justamente. isso é o que tu acabaste de falar, uma cultura que não está implícita dentro das universidades. Sim. Mas mesmo a administração, né? A gente que faz administração, quanto tempo leva para implantar um planejamento estratégico na faculdade? 5 anos, entre aprender missão, visão, valores, fofa, matriz, plasograma, balance scorecard, tudo aquilo que a gente aprende. Quantos dias vocês aprenderam na universidade? A fazer. 4 dias. 4 No primeiro módulo. Primeiro módulo já. 4 dias você entra, na quarta sai lá no sábado Sim. com o teu planejamento iniciado, preparado para bombar. E hoje, vocês já terminaram E hoje a gente faz para qualquer empresa. Eu ia dizer, se você quiser abrir hoje, vou sair da área de restaurante, odontologia, vou abrir o restaurante. Sim. Você consegue montar um planejamento estratégico para um restaurante porque você tem as bases, o conhecimento. Então, eu piamente acredito que quando o conhecimento é a tua força matriz, né? O nosso destino, ele é regido por 3 perguntas. Primeira delas, o que eu quero focar? Vocês vieram para cá para aumentar faturamento. O que isso significa na vida de vocês? Empresarial e pessoal. E a terceira pergunta do sucesso que o destino traz é como fazer isso acontecer. E aí que a gente entra. E aí vem o que eu quero pegar o mérito da Rebeca, porque sim, a gente tem um método que você ganha 100% em 30 dias, basta entrar no YouTube e ver todos os depoimentos, não importa o segmento. Se Não importa. Porque é negócio, a gente viu lá, médico, restaurante, quanto colegas de vocês. todo segmento. De todos os segmentos. Vocês tinham colegas lá da construção civil, né? Como Zé Furtado, de Advogados. bolsas, totalmente diferentes. Mas não importa o segmento. A gente promete, a gente cumpre. Mas o que acontece quando alguém bate 480% em 30 dias em 10 clínicas? Acontece o que ela acabou de falar. A gente sabe que quando eu dou aula, por exemplo, eu sei que a turma vai aplicar de tudo que eu dou, 30% a 40%. A gente já sabe disso. Sim. A Rebeca aplicou tudo. Tudo. E é tão interessante isso, porque quando o Leandro veio fazer a Universidade de Negócios, ele disse assim para mim, veja só, a Rebeca já aplica isso aqui. E eu disse, ela aprendeu. Mas é muito interessante, isso é mérito teu, porque é igual o médico quando dá uma receita. Né? Você quer emagrecer, você procura lá o médico, ele te dá uma receita. Você tem que tomar isso, caminhar, cortar isso. Se você guardar isso lá, No só armário, fizer não a vai mudar metade da sua dieta, metade da prescrição, o seu resultado vai ser metade. Sim. Então, eu acredito que todo aluno que passa pela gente e que faz mesmo o treinamento, ele vem nessa direção, Sim. 300%, 400%. E é bonito de ver. O que nós podemos fazer na nossa vida, gente, em apenas 30 dias? Sim. Eu queria fazer essa Muito. pergunta, Tânia. Todo 30 mundo. dias. Tu falou 30 dias. Quanto Sim. tempo, Rebeca, vocês e Leandro, vocês conhecem a gente? Eu, 1 ano. 1 ano, Rebeca. Rebeca ano um pouco e mais. 2 meses. Foi logo dezembro, puxou. foi dezembro de 2000. A minha pergunta agora, que eu já sei a data, o que mudou nesse 1 ano? Porque as pessoas acham que 1 ano é rápido. pouco tempo. O que mudou na vida de vocês, nos negócios de vocês? Se vocês fossem fazer uma análise agora e ver assim, o que mudou na vida de vocês esse 1 ano e 2 meses? Tudo. Ó, primeiramente, eu mudei minha forma de pensar, a analogia que eu fazia de um monte de coisa. Em tudo que é setor, sabe? Pessoal, familiar, profissional. Então, eu mudei a minha forma de pensar. A Rebeca fala isso toda hora, o quanto que eu mudei. O quanto ele melhorou. O quanto que eu melhorei. E Melhorou. é o que eu falei agora há pouco. A gente não muda só a empresa, a gente muda tudo. Tudo. É um Então, assim... conjunto. é, Aí é aquela frase da Tânia, né? Nada muda. Eu mudo. eu mudo, tudo muda. Então, assim, ó, eu mudei em tudo, como a doutora falou uma vez, aquele dia pra mim. A gente tá descascando só cebola. Então, a partir do momento que você realmente começa, na vida profissional, na pessoal, descascar cada lugar a sua cebola, você enxerga completamente diferente. Hoje, minha família tá melhor, minha empresa tá melhor, a minha forma de enxergar a minha empresa é diferente, a minha aposentadoria é diferente, o meu investimento é diferente. Então, tudo que a gente faz hoje Relacionamento com as pessoas é diferente. Então, assim, mas a gente tem um problema familiar. A gente consegue pôr um foco. Antigamente era só emoção, ia só pelo coração. Parabéns. Hoje não. Hoje a gente... Tem inteligência a gente emocional vai pra perder isso. aqui, mas vai ganhar. Tivemos uma grande prova agora da Rebeca. Abriu mão
de alguma coisa para ganhar outra. Então, Teve assim, inteligência. dentro da família, dentro da Inteligência empresa é igual. emocional. No carro a gente tava falando agora, às vezes você precisa tudo bem. abrir mão aqui para ganhar do outro lado. Nossa vida pessoal, como marido e mulher melhorou, como pai e mãe melhorou, como o dono da empresa e a dona da empresa melhorou, tudo melhorou. Eu não tenho o que me queixar. E uma pergunta para vocês, a equipe de vocês receberam feedbacks das pessoas, tipo assim, teve pessoas que podem ter saído com essa nova postura de vocês, que é normal, Mudança de pessoas cultura. que vocês mudaram o jeito de gerir a empresa, monitoram mais, cobram mais resultados, que é uma coisa que a Tânia ensina muito bem, que é você tem que monitorar, né? Não Sim. basta tu ter uma meta, tem que monitorar essa meta, e tem pessoas que às vezes não estão entregando, né, e não gostam que tu monitora, e você muda isso, assim como teve pessoas que fortaleceram dentro da empresa. O que vocês percebem, o que vocês veem hoje dentro das empresas de vocês, e o que vocês ouvem das pessoas que estão lá, da equipe? Hoje as pessoas trabalham mais felizes. Então, antigamente era aquilo. Problema. A gente só pensava na gente, né? Hoje consegue pensar em todo mundo ali. Coletivo. Pra gente ganhar aqui, todo mundo vai ganhar junto Não é com a que, gente. na verdade, só pensava na gente, mas era aquela coisa de faturamento, tem que pagar conta e tem que sobrar. Então, A visão era míope. Isso, Hoje ela é uma visão isso. estratégica. A gente tinha Exatamente. aquela coisa que era isso aqui, e tem que fazer dar certo. Então, não tinha o contato de sentar com o funcionário, olha, vamos abranger aqui, você tem essas 3 possibilidades, dá para fazer A, B, C ou D. Entendeu? Não, era só aquilo, a gente tem que fazer, tá errado, tá certo, tá não sei o quê. Não, então a gente não tinha esse convívio melhor. Hoje, como a gente focou na prioridade, a gente conseguiu olhar de cima, de fora. Não dentro, não naquele redemoinho que eu só tenho tempo para... Tem que fazer tudo. Então, não tenho tempo para nada. Não tem né? nem tempo para olhar para as eu- pessoas. Justamente. eu Então, até- isso mudou. Então, a nossa forma de conversar com as pessoas, de premiar as pessoas, até de fazer a meta, por exemplo, e, olha, poxa vida, vamos fazer uma coisa melhor, né? Em vez de fazer a meta com o que eu acho que é bom, o que você gostaria para a meta desse mês? Quantas vezes o empresário está longe da sua equipe, né? Muito. Depois que tu faz o treinamento, tu acaba aproximando das pessoas. E aí, quando tu aproxima, eu sempre digo, você vê coisas boas, né, Tânia? E também vê as coisas ruins, né? Então, eu vejo às vezes que o líder ou o dono da empresa está reclamando da equipe, mas ele também não está perto da equipe para poder dar aquele apoio, que é qual o papel de um líder hoje, né, Tânia? Dar apoio para que as pessoas lá dentro Olha, consigam bater a Eu meta. acho que também as pessoas se sentem mais parte da empresa de vocês Isso. agora. A doutora falou uma coisa, se você tiver que se afastar 6 meses, além do colchão financeiro que você tem que criar ali dentro, que é o que a gente Quem busca. toca? Olha, a gente passou, acho que o país inteiro, dezembro e janeiro não foi tão bom. terrível. A gente estava com o colchão financeiro, estava bem tranquilo. Estabilizado. E mesmo à distância, hoje, com o conhecimento que a gente tem, se a gente tiver que sair agora e voltar em agosto, a gente consegue à distância comandar a equipe. Monitorar. Olha que legal. E é isso que a gente busca, que todo empresário aprenda a delegar e fazer uma cultura empresarial diferenciada, que eu acho que é aí que vocês chegaram. Né? E olha só, em um a ano. cultura foi sensacional. É a mudança de cultura. A mudança. Isso a gente aprende muito no Vale do Silício. É uma das coisas assim, eu acredito que o meu principal pilar dentro da universidade é eu trazer o que tem de estratégia e tecnologia do Vale do Silício para vocês, né? Que é o que a gente busca. E o Michel traz tudo aquilo do suporte de vendas, que é importante, né? Uma Sim, empresa não vive sem o setor de vendas, é o Sim. coração de uma empresa, né? Então, lá dentro, quando o aluno está com a gente, ele se torna também forte. Ele aprende e ele consegue voltar para o negócio e aplicar, como você viu Sim. nela. Hoje pela manhã aconteceu uma coisa bem inusitada, até quero comentar. Eu estava num salão para arrumar meu cabelo e a moça me contando que agora estava morando 4 meses em São Paulo. E ela estava 2 anos querendo vir morar para São Paulo. Eu perguntei para ela, e por que você não veio antes, só veio agora? Tá gostando de São Paulo? Ela é mineira. Sim, eu tô gostando muito de São Paulo, meu Deus, foi a minha melhor decisão. E por que você não veio antes? Porque antes eu estava sozinha. Como assim? É que agora o meu irmão veio na frente. Então, agora que o meu irmão estava aqui, eu tomei coragem e eu vim. Porque ele disse, vem, mana. Eu acho que é isso que o empresário, ele sai de dentro da universidade, ele vai para dentro da sua empresa, Sim. gigante, Gigante. e diz, vem, time. É. Sabe? E eu acho que esse vem, time, a coragem É isso começa a se mesmo. espalhar. E o seu time começa a bater metas, ele compreende o que é que... Ele não está sozinho. E grande parte que eu pego hoje junto com o Michel nas empresas, a gente vê os times sozinhos.
Larga lá Sim. uma meta qualquer, bate E de se qualquer vira. jeito, se vira. Não, e assim, joga e vai embora, E né? vai Aham. embora, Não é? Leandro. É. E não prepara as pessoas para que elas possam caminhar sozinhas. Tá Mas eu entendendo? acho, Sim. mas aí vem um ponto antes, né, Tânia, que eu acho que assim, o empresário também não se preparou para ter um negócio. Não. E aí, Não. ele também não vai ensinar uma coisa que ele não Ele não sabe. conhece. Isso mesmo. E aí, Ele o que nunca viu. acontece? Quando tu faz o treinamento, tu pega a ferramenta, tu te empodera. Quanto mais conhecimento tu tem, mais empoderado você fica. E aí, quando você entende, e você também não está com medo, você entende, não, tem que sair daqui, fazer uma intenção do dia, um negociável, não negociável, eu tenho que criar o processo da função tríade da de pessoa, vendas. tem que criar uma trilha de vendas. Quando tu sabe o que tem que fazer, automaticamente tu cria uma coragem, mais força, e aí tu acaba passando isso para a equipe também, Sim. né? Eu acho que uma coisa isso assim, o empresário quando abre a empresa, né? Vamos fazer pão. Ah, bota lá farinha, bota ovos, diz que vai fermento também, dá uma mexida lá, deixa descansar um pouco. Tu vai fazer Vamos o ver o bolo? que vai dar. Tu vai fazer o bolo, tu vai fazer o pão. Mas vai sair um pão de qualquer jeito. Mas, Ou do jeito E por que eu tô do te dizendo funcionário. isso? Michel vai rir agora. Eu brinquei que eu acho que eu gastei uns R$400 aí um mês atrás, porque Ah. eu queria acertar um pão sem glúten, A né? gente tava tentando montar uma padaria, mas não deu Não. certo. Brincadeira. Não, ela. Vocês me conhecem que uma das coisas que eu mais defendo é a saúde do ser humano. Sim. E eu queria um pão sem glúten. Eu comprei, gente, farinha de aveia, de coco, de tudo que De tudo. vocês imaginarem. Bolo errado. Foi alguns pães bolo fora. errado. Alguns não. Ele tá sendo modesto. Acho que uns 20, 25. Meu Chegou um momento que eu tava quase desistindo. Cara, 25 pão já tentado aqui, não consigo fazer. E eu encontrei uma determinada receita. Simples, mas ela tinha exatamente a quantia dos ingredientes que eu precisava. Eu posso te dar ela agora, em pleno TZCast, porque eu decorei ela. Eu sei fazer ela em qualquer lugar. São 3 ovos batidos com uma colher de manteiga, uma pitada de sal. Você vai colocar 450 gramas de aveia, farinha de aveia, e mais 815 gramas de em pó, leite em pó. Bate bem, 18 minutos, exatamente, 18 minutos no forno. E o seu pãozinho sem glúten sai fica bom. uma beleza. Cara, quando eu acertei essa receita, eu encontrei os ingredientes corretos. É simples, Sim. mas tem que ser. Um dia que eu inventei de mudar ali a dosagem da aveia, já deu Já problema. deu. Então, o que eu acho que aprende exatamente na universidade? A gente ensina vocês. Existe uma receita? Existe. Ó. Existe uma receita. uma coisa que eu ia falar, outro dia mesmo, eu e a Rebeca, a gente discutindo uma questão que precisava alinhar na empresa, ela, poxa, mas eu não dou conta. O que ela falou? Não vai. Falei, mas tem que ser Bifest. É, Já fala, que a fala, a gente gente aprende ali. Tem que ser. Então isso é uma coisa que a gente aprende Aprendeu lá muito. Uma dentro, cultura né? nova. Outro dia eu tava na empresa, pô, cansado, com o nenê pequeno, em casa não dorme, e aquele calor. E eu falei, mas lá eu resolvia tudo numa noite? Eu resolvia tudo. Todo Falei, o processo. não, Montava uma cheguei em empresa casa, uma noite. Cheguei em Marcar casa de falando, madrugada. ó, hoje eu tive mais uma lição, que eu falei, pô, se na universidade eu fazer, eu vou ter que resolver isso hoje. Ele só saiu a hora que resolveu. Então resolveu. foram as duas questões. Na hora que ela falou, por causa do nenê pequeno, eu entendo. Pô, mas eu não dou conta, tô com o nenê. Com a outra aqui correndo o dia inteiro de férias em casa. Falei, vamos, ó. Rápido, tem que ser Bifest. pô. Mas, Leandro, Né? aí é o ponto, Foco na Tânia. solução, foco né? na Que é aquilo solução. que a gente fala tanto, que é a cultura do Vale também, Então- que a gente traz para dentro da Então é a universidade. receitinha mesmo que leva ali no dia a dia, que é o que vai fazer funcionar. Rebeca, agora para sair da empresa. A gente correndo atrasado, ela vai lá, me abre o sistema para ver quanto já tinha faturado. É a receita. Se ela não sai sem olhar Sem saber. como que tá para saber o que ela vai Pra cobrar daqui a monitorar. pouco. Pra monitorar. Precisa Daqui a pouco cobrar? eu vou mandar uma mensagenzinha. E aí? É. Paciente foi? E aí? Aumentou? E é- Vendeu A, B, C? E essa é uma grande que ter. diferença, né? E eu digo assim, ó, tu vê como. E esse não é o teu caso. A gente pode. Muitas pessoas, Estão todos aqui os dias a acompanhando. gente vê. Tem problemas, a gente tem no dia a todo dia. dia. Sim. E as pessoas têm uma mania de procrastinar as coisas. Sim. De ir empurrando, foi o que tu disse. E eu acho que o grande ganho, quando eu comecei a entender o processo que a Tânia fazia nos treinamentos, é aquela vivência.
Tu vive ali, ela sai, 8 horas tu tem que apresentar e te vira. Sim. E tu consegue, todo mundo consegue. Só que tu começa a perceber que isso é na tua vida também. Tu consegue fazer lá muitas coisas que às vezes a gente fica se dando desculpa, justificando, culpando alguém. Que esses são sentimentos horríveis que limitam as pessoas. Justificar. É que é mais fácil, né? Exatamente. Sabe o que é legal? É mais vitimiza fácil. Isso foi outra vivência que eu tive na universidade. Primeira tarefa que teve, nossa, acho que ganhei uns 50 cabelos brancos e caiu uns 20. A gente no último módulo... essa cultura do vale, pesado. Não, mas no último módulo, tá fácil. Tá fácil. No último módulo, você já não tá se desgastando com aquele que não quer fazer. Você tá aproveitando aquele que faz, que você já sabe. Que então aquele você não já faz. vai mudando a E percepção. vai mudando tua consciência Fala dentro da assim, empresa ó, com aquele isso ali, mesmo. ele vai até esse ponto e vamos aproveitar esse ponto dele. Poxa, a coisa que a gente ficou uma noite inteira acordado no primeiro, no segundo, 2 da manhã, tava dormindo. Tá tudo pronto. Isso na empresa é igual. É igual. Na empresa é igual. Antigamente eu queria mudar o mundo. Então eu falava pra ele, Leandro, mas aquele funcionário, não é possível, a gente tem que fazer. Não tem que fazer. Ele é isso, ele tem um que ele tem um tem pra limite. oferecer. Exatamente. É Agora o isso que a outro gente que dá pra precisa. torcer, aí tira. Justamente. Então para de gastar energia com quem não vai exatamente te... isso que eu queria dizer. É esse aprendizado que a gente tem. Isso a gente aprende no realmente antigamente, na experiência, a né? gente quebrava a cabeça ali, ó. E quebrava, e ficava bravo, e brigava. Hoje não. Mas quando Hoje tu já tem chegava outra em casa... Quanto vale essa relação de inteligência emocional numa família em casa? Porque às vezes não adianta, Nossa né, Leandro? Senhora. A gente faturar, Rebeca. E em casa tá uma porcaria, né? Tá se desentendendo, tá estressado, doente. Sim. Né? As pessoas, elas chegam a um ponto que o trabalho causa AVC, derrame, infarto. A gente sabe, a gente tem colegas já que, né, tiveram esse problema. Mas quanto vale ter essa estabilidade emocional para vocês hoje? Nossa, hoje, para mim, não tem preço. Não tem preço. Mas Não, você, não tem. eu lembro Tem da preço. Rebeca, da doutora Rebeca, eu vou relembrar ela de um fato. Nós temos dentro da universidade, né, Leandro, aqueles 4 dias que é da empresa, de montar, que é onde você ensina como contratar, demitir, treinar, demitir, fazer tudo Nossa isso. Senhora. E eu, Lembra disso, Rebeca? eu lembro... Inesquecível. Inesquecível, né? Por quê? Inesquecível. Porque a vivência, né? E aí, uma coisa que eu acho lindo que a Tânia faz é fazer a pessoa passar pelo processo, porque Sentir na pele. Fazer o exatamente. pão, não é só ter... Cara, tu quer saber como é que teu funcionário se sente? Eu vou fazer tu se sentir como ele. Tu entendeu? Posso contar minha experiência? Ah. Você lembra, né, doutora? Tô eu lá, a gente montou a empresa, lindo. Não entendia, não sabia como ia ser. De repente chega a doutora, minhas pernas tremia, Michael. E tu tinha que porque apresentar o produto. A empresa não era de odontologia que eu tenho na minha mão. Era outro negócio. Cara, vem o meu amigo lá, que é todo fitness e tal, e põe um produto que eu não tava entendendo 100%. Ali eu senti, contei pra Rebeca. Falei, eu senti como, quando a gente não capacitar um funcionário nosso, como ele se sente na hora de vender. Exato. Na hora que ela chegou, eu Ele falei, não sabe o que tá falando. eu não sabia o que eu falava, eu gaguejava, eu peguei. Mas olha só, a experiência te levou a ter um conhecimento diferente, uma visão diferente. Hoje eu não faço mais isso na empresa. É o que eu falo, você vai ambientar um colaborador, ele precisa de um prazo, de um time, tem que conhecer o produto, a cultura da empresa, treinar sobre o produto. E muitas vezes a gente as pessoas contratam de uma forma errônea, estão com pressa, faltou alguém lá, vai ter que botar um vai você mesmo, vai você mesmo. que tem, vai você mesmo. E a pessoa também fica numa insegurança desgraçada quando não tem todo esse aval da empresa, esse empoderamento. Não sabe o que E falar. quantos funcionários bons a gente perde justamente por isso. Por falta de... mas ele não soube vender. Mas a capacitação. gente não explicou como é que era. Será que ele não estava Mas desse veja bem, jeito? vocês poderiam ter lido um livro sobre isso. Eu poderia ter falado. Ah, mas nada como sentir. isso. Na hora que a perninha treme ali, Esse é o nosso trabalho, fazer é. você experienciar o que os seus colaboradores também E é isso que a gente não esquece. É por isso que a gente não esquece. Porque um Exatamente. livro a gente lê, passou batido. tem tanta coisa importante que, isso daqui não... Agora, quando você sente na pele, quando você vivencia aquilo, não outra tem coisa como que a gente faz na empresa hoje é que toda hora falava, só aprende fazendo. Igual, contratamos uma vendedora, ela ainda não tinha voltado para a empresa, ela ficou uma semana treinando com uma outra vendedora, quando ela voltou, ela falou, me vende. Para entender, para ela não cair no que eu caí no dia da minha prova. E outra,
pra eu ver qual que é a dificuldade dela pelos pra te trabalhar na treinamentos que eu já dificuldade. tive. Aham. Que Pô, agora eu posso é ajudar excelente. esse Então, colaborador. E aí mudou isso quando tu Muda treina muito, a pessoa, muito. tu chega próximo dela, porque esse é o ponto. A pessoa fala assim, ó, olha só, você tem que vender o nosso produto, esse é um dente, e vai lá. E a pessoa só faz assim, como a Rebeca tá fazendo, né? Entendi, tá tudo certo. Sim, Mas ela não praticou. Sim. E esse feedback, essa metodologia que a Tânia aplica, que vocês acabam levando, vamos lá, vende pra mim que eu quero ver que ponto tu sabe e que ponto tu não sabe. Eu sempre digo assim, que quem vê a Tânia dando aula parece fácil. E quando que a gente vê que uma pessoa é boa no que ela faz, é quando o que ela faz parece fácil. Mas na hora que tu vai fazer a coisa, é a mesma coisa quando a gente vai ensinar um funcionário, né? Sim. A gente tá tudo na nossa mente. Imagina, 10 anos de clínica na nossa mente, de odontologia. Tá Quantos fácil. casos tu já viu? Tá tudo aqui. Tá Mas o fácil. cara começou hoje. Nem sabe Ele o não que é um consegue. canal, dente de 17, um protocolo, nem É sabe isso o Que que foi a é. minha provinha. O cara falou o nome de um produto que tinha na nossa receita, eu não decorava aquele nome. É igual eu falar o nome da odontologia. pra um cara que Exatamente. nunca viu. Mas Exato. que bacana essa flexibilidade. Ganha no sistema quem for flexível, né? Então, entender isso. E nem sempre, não é que a gente não é flexível, a gente não tá vendo. Sim. E eu acho que é isso que vocês hoje conseguiram, vocês enxergaram o outro lado. E isso facilita uma gestão enormemente. Então, às vezes, eu já fiz MBA, já fiz, né? Estou fazendo 3 graduações no momento de novo, mas por mais que eu gosto do conhecimento, o que vocês aprendem ali, em loco, naqueles 5 meses, eu costumo dizer que seriam 5 anos em 5 meses. Ah, mas é muito intensivo, né? É muito intenso. Muito É. intensivo. Você entra ali. Sai fazendo, tendo esse resultado maravilhoso. A gente mal conversava, porque a gente foi separado, então entra ali, tava focado pra aprender aquilo ali. E isso é tempo de cada qualidade, né? E E sabe cada o que um que é teve legal uma também? experiência diferente. Então, a minha universidade foi de uma forma, a dele foi de uma forma completamente diferente, e a gente conseguiu coisas muito boas somando. Tanto da minha quanto da dele foram situações Mas aí diferentes é que a são gente mapas diferentes, né, vivenciou. Tânia? E vai mudando também. Porque, tipo, agora a gente vai para Lisboa, a gente vai passar lá 20 dias fazendo treinamento fora. Sempre tem coisas mercado novas. europeu. Com Sempre que a certeza. gente volta, a gente traz isso para a próxima universidade. Quarta-feira vai começar, mas já vai Então ganhar. vamos ter que voltar para a universidade, ó, tá vendo? Não, existem as bases, e esse é o bases são ponto. sempre Existem as as bases, mesmas. mas sempre Os tem 3 coisas novas. ovos, a manteiga, aquilo ali não muda. Não muda. Não É. muda. O que vai mudar Mas a dinâmica ali é da o- turma vai mudar. vai Exatamente, mudar. as O que pessoas- faz o conjunto, o que faz a empresa de vocês são as pessoas. Sim. O que faz cada turma da universidade também são as pessoas, né? Então, na tua turma, acho que teve 50, né? Ele já teve quase 80. Sim. Então, é um grupos E diferentes. sabe uma coisa que é legal? Quando forma o grupo, você vê quem que é determinado e quem que não é determinado. É igual na empresa. Aí você começa a pegar todo exemplo que tem ali daquela jogar lá pra vivência dentro da e fala, pô, mas empresa. por que eu tô fazendo isso? Daí a pouco você já começa a entender. Você já tirou mais uma fatiazinha da cebola Mais e fala, uma agora eu fatiazinha. entendi. E aí você começa a jogar dentro da empresa. Olha Mas aí. um grande conhecimento que eu vejo na nossa conversa que vocês pegam dentro de todo esse processo é a gestão de pessoas, é entender eles. Entender Eu adorei a ideia ali, porque a Tânia fala muito sobre isso, e eu acredito muito que bom líder é aquele que sabe escolher prioridades. Vocês falaram sobre isso hoje, a gente sabe o que é prioridade, porque coisas para fazer tem um monte, 24 horas por Problemas dia. tem um monte também. Mas o que realmente eu preciso focar agora, e vocês falaram isso, eu sempre digo assim que muitos líderes não conseguem liderar uma empresa porque eles não sabem priorizar. O que é prioridade? Gestão Pra de tempo Exatamente. Porque tu não vai conseguir fazer tudo. E a outra coisa que eu vejo que vocês mudaram muito, assim, ouvindo vocês falar, é essa dinâmica com as pessoas de como capacitar elas, de como gerenciar elas, né? Porque esse é um desafio dos empresários hoje. Como eu botei uma equipe ali, como é que eu treino o cara? Como é que eu ensino? Como é que eu faço ele fazer o que... Porque o grande problema que eu sempre digo assim, quando é você, começamos lá aquela clínica, 2010, Sim. é nós vamos fazer. Entendeu? Por quê? Porque a gente precisa disso, tem que pagar a conta, a gente vai fazer bem Sim, feito, e a gente é sim. Com dono. certeza. Né? Apaixonado. Começa Agora- a entrar as gente é pessoas que é o apaixonado, problema, né? Agora, É como isso é que eu mesmo. faço os outros fazer? Sim. Porque esse é o ponto. Porque aí você disse assim, que eu acho que tem muito líder que cria muita expectativa com as pessoas e gasta energia com a pessoa errada. A pessoa tem que ter... Aquilo que a Tânia fala. Uma das coisas que tem que avaliar é se a pessoa tem capacidade de fazer. Muitas vezes tá querendo que a pessoa faça... eu quero que ele seja vendedor, mas a pessoa não tem comunicação. Sim. E Não tem como, não tem capacidade, né? E vendedor é uma coisa que as pessoas
pecam muito. Exatamente. Selecionar um bom vendedor. Exatamente. E aí o ponto que tu disse ali, ó, hoje a gente sabe que aquele ali vai até lá e o outro eu posso cobrar mais. Isso parece simples, Mas Nossa, não é isso que faz toda a diferença. Até que ponto eu posso ir com essa pessoa, até que ponto eu posso ir com aquela Porque outra. a Sabe gente uma tem coisa, ó? as expectativas, a gente Mas acaba vocês têm colocando, uma então você dessa? tem que parar, Temos. que realmente não Aí, é Racionalizar. aí que eu quero te dizer, o 20-70-10, que é uma das estratégias, Sim. faz com que eu consiga dar uma esticada na corda com as pessoas, você percebeu? Sim. Sim. Não, mas sabe o que é legal? Eles, Tudo correm mais atrás. Isso. Tudo é voltado à gestão de pessoas. Tudo. Ah, tem que colocar intenção do dia. É gestão de pessoas. Senão, eles não vão fazer. Ah, tem que colocar a meta super meta. Tudo tá voltado à gestão Tem de que pessoas. descobrir o que é o que avatar, tem que Quando botar a o gente pessoal do voltou marketing. dos treinamentos, primeira coisa que a gente fez, quem que é o sabotador aqui dentro? A gente começou a observar quem que era o sabotador. Que a Tânia fala dos 3 perfis dentro da aula e tu começa... Porque aí Já abre a tua começa- cabeça, alguma coisa tá acontecendo no meu negócio. Para consegue. conseguir gerir pessoa, não dá para gerir se não tirar os sabotadores. Para ali. quem está acompanhando a gente, eles não estão entendendo muita coisa. Vamos falar. Não. Deixa eu explicar. É. Tem 3 tipos de Comportamento. colaboradores que eles detêm um comportamento. Seria o vitimizado, aquela pessoa que você chega lá e vai dar, por exemplo, uma meta. Tenho que vender 300 mil esse mês nessa clínica. Ah, não vai dar. Tá difícil. Agora ninguém tem dinheiro. É pós-pandemia ou é na pandemia. Sempre tem uma desculpa. E quando a Tânia fala isso na aula, eu acho muito legal que todo mundo identifica uma pessoa da Sim, sua empresa. sabe? Né? Você Sempre. começa a Eu já perceber- comecei a anotar. Lá. Vitimizado. É aquele que, dão tudo pra mim, só eu tenho que fazer as coisas. Então, é um perfil. Mas veja bem, vocês descobriram que a gente pode mudar essa pessoa, melhorar Sim. esse posicionamento. Muitas vezes ela tem um bom coração e não está vendo o que ela está fazendo, é o comportamento. Segundo, que a gente tem o controlador. Exatamente, aquele que tem que saber de tudo, né? Chega a botar alguém no setor do Leandro lá só para descobrir o que está acontecendo. O controlador, ele sofre por antecipação, ele é estressado, ele é ansioso. O vitimizado não, ele é deprimido. A fala dele é deprimida, Sim, a postura dele é deprimida. Há um comportamento aqui. Assim como a pessoa que é controladora. Ela também tem um comportamento, né? Ele é mais ágil, ele é mais entrão. E não é que o controlador faça isso por mal. É um perfil, É um perfil. que ele tem. Sim. Ele precisa deter o poder porque é assim que ele acha que ele vai conseguir fazer as coisas. Mas o que a gente aprende? Que a gente pode chegar nessa pessoa, E dar trabalhar um ela. feedback, trabalhar Sim. ela e melhorar essa postura dela. Agora, o sabotador, que é o terceiro perfil, Esse é o que você tem que... Esse. É rapidinho, esse né? é o mais Foge. difícil, né, de descobrir. Por quê? É aquela pessoa que sempre está ao teu redor, te bajulando, dizendo que você é a melhor chefe, o melhor patrão, que, meu Deus do céu, você dá uma meta, não, nós vamos bater, você vira as costas, tá maluco? Olha só a meta que o cara vem trazer aqui, acho que a gente é palhaço. Então, é difícil você descobrir o sabotador, primeiro porque os colegas não entregam. Sim. Segundo lugar, ele te engana muito bem, e às vezes até por um ano. Mas a dica que eu dou sempre em sala de aula é, esse quando você descobrir, não fica. Porque a gente ensina as pessoas... perfil, né? Treinamento, ninguém nasce vendedor. Não Não. olha no berçário e diz, esse é o Michael, né? Esse aí Não. vai vender muito. Ó, tem cara não, de... as pessoas não têm dom para vendedor. Você aprende. Então, assim como o Michael aprendeu, ensina maestramente vocês Sim. no setor de vendas. Michael não era vendedor, nunca foi, era um jogador de futebol, né? E conseguiu se transformar num ícone em vendas. Então, assim como ele consegue, qualquer pessoa também É pode. treino, né? É treino, é treino, é treino. Mas o sabotador, não. Isso tem que ficar muito comportamento, claro. né? Comportamental, é índole. Se você tiver que contratar uma pessoa, contrate uma de bom coração. Porque essa, talvez demore um pouquinho mais para apertar aquele parafuso, mas ela não vai te dar problemas dentro da empresa, ela não vai gerar conflito com os funcionários, não vai sabotar, porque uma laranja podre no meio das outras, você Contamina sabe que tudo. tem contaminação. É. Então, o sabotador é uma coisa que a gente bate muito nas aulas. Descobriu, demite. Treinar, a gente treina até cachorrinho para Sim. fazer cocô em cima de jornal. Sim. Índole a gente não treina. Não E, doutora, muda. isso e doutora mesmo. Tânia, eu acho que o ponto é... Eu tenho o ponto de descobrir, mas tenho o ponto também de muito empresário nem sabe que existem esses perfis, né? sim. Quando tu vai lá, pô, mas é verdade, tem alguém lá dentro da minha empresa que tá... Eu falo uma coisa, ele vai lá e desmotiva. Eu sempre digo, como é que você percebe se tem um sabotador? É quando tu faz uma reunião, motiva todo mundo e no outro dia tá todo mundo desmotivado de novo. Tem alguém que tá Tava sabotando o tudo bem negócio na todo, reunião. né? Não é que outro dia
acontece ruídos de transmissão, alguma coisa está rolando, então você começa a ficar ligado. Eu acho que essas coisas que vocês aprenderam, vocês levaram para dentro dos seus negócios e fizeram vocês hoje essa potência que vocês são, né? Vocês são referências hoje. Quando a gente passa um case de vocês, todo mundo quer conhecer o case de vocês. 480 em 30 dias, 10 clínicas hoje girando sozinhas. Se você precisar levar sua esposa aí para viajar com a sua família, você pode sair 10 dias e ela continua andando. Tranquilo. Sim. Isso é a parte boa do negócio. O negócio tem que nos dar prazer, não dor. Exatamente. Se ele isso te mesmo. trouxer dor e frustração, isso vai vir pro seu Perdeu o corpo. sentido, vai pra família. Vai para a família, perdeu o sentido. Então, a gente tem que ter tesão pelo nosso negócio. E eu tenho certeza que quando você tem as ferramentas corretas, isso dá gosto de ver. A gente fala lá muito sobre apertar um parafuso com faca e apertar um parafuso com chave de fenda. Sim. Tem diferença, né? Muito. Então, a pergunta é, hoje vocês têm mais chaves de fenda para apertar os parafusos lá? Com certeza. Isso dá mais caixa de confiança para ferramentas vocês? tá mais Tá montadinha. completa. Porque assim, mesmo que, eu sempre digo assim, que tem um mal que a gente tem depois do ITZ, que é o mal do, eu sei que eu tenho que mudar certas coisas, mas eu não consigo porque eu tenho que priorizar, né? Então assim, por quê? Porque o que a Tânia ensina é muita ferramenta em várias áreas diferentes, né? Então, o que acontece? Quando você implementa na equipe, às vezes tá faltando um cuidado lá no financeiro, alguma coisinha aqui, mas tu vai ajustando durante o caminho, né? Mas o importante que eu vejo é tu saber que tem. Porque a maioria das pessoas nem sabe que tem um problema. Eu sempre digo assim, as pessoas vêm pra Tânia achando assim, eu tenho um problema. Ela sai de lá, eu tenho 50 problemas, porque eu descobri que eu tenho mais. Aconteceu isso com vocês também ou não? A gente teve Acho que semana aconteceu mais passada. com ele. O empresário veio com a gente com um problema de... Ele achava que o problema dele era fluxo de caixa. Tinha mais de 2 milhões de desvio. Então, muitas vezes, você está olhando para o lugar errado. Né? Exatamente. Ó, a gente agora estava implantando uma sistemática nova na empresa. Fiquei 15 dias tentando de uma forma. Falei, não vai dar certo, eu vou ter que contratar vendedor para esse cara fazer. Vamos lá, treina, 10 dias, coloca o cara, na outra semana um tem um problema, outro não se adaptou. Antigamente o que eu fazia? Joga isso pra lá, vou fazer outra coisa. Não, voltei, falei, vamos de novo, aí o caminho tem que ser. Se eu não testar aqui, eu não sei se é ou não é. Tá lá de novo, entrevista acontecendo, contratando novamente, até acertar. Porque um caminho eu já vi que não dava certo, então vou tentar outro. Sabe uma coisa que eu queria falar? Que nos treinamentos, uma coisa que eu achei muito legal, comentava toda hora com a Rebeca, que eu tô lá com gente de norte a sul, Sul do país. Ah, isso de é sensacional. tudo que é mesmo. segmento. Então eu consigo no meu negócio, Ver quem é o você cliente. que é de outro negócio, me identificar uma dor que eu tenho, assim, ó. Um aprende com o outro. Né? Muito fácil. Dá- porque você dá é meu ideia pros cliente. outros. E você Aham. ajuda. Você é meu São cliente, teus você me clientes que não ajuda. entende nada de odontologia, E às mas vezes é eu seu tô cliente. com uma dor, você vai lá e me ajuda. A união faz isso daí. Às vezes um problema seu É, o é mesmo uma meu. solução Aham. que vai ter pro meu negócio. Então, de um segmento nada a ver com o nosso. Então, isso eu falava toda hora pra Rebeca. É gente de norte a sul. Cara que Agrega faz de conhecimento. tudo. Aham. E sem contar o network. Network. Você A constrói. usina de ideias, quando a gente faz a usina de ideias lá. É muita ideia. Senhora, Nós fizemos muita a nossa ideia, empresa. Nós fizemos na empresa, nós fizemos Quando também. a gente colocou, ficou todo mundo olhando pra gente. Como é que esses Todo mundo aqui, esse chapéu caras colorido. estão fazendo que- aqui? Daí a pouco, todo mundo, no outro dia, foi muito legal. Ideias surgindo uma atrás da outra. Ideias Então, que vêm deles têm muito deles. peso, por isso estão na linha de frente. Mas como eles não estavam acostumados, que a gente sempre foi muito, não egoísta, mas aquilo. Acharam É o que a não gente- é o que a sabia, gente quer. isso. Justamente. Pronto. Então, quando foi mudando isso, Eles que mudou a participaram. cultura, que aí mudou, a gente fez a usina de... Pera lá, eles querem uma ideia minha? Né? As Será? pessoas se sentem importantes. Se sentem importantes. Olha, uma coisa que eu queria Então, isso é muito legal aproveitar. também. A gente tem 2 missões nesse mundo. 2, bem claras. Uma delas é contribuir. Sim. A outra é conectar. E eu acho que vocês conseguiram fazer isso dentro do seu negócio. Sim. Tá muito claro isso. Né? Não é eu agora que dou as ordens. Eles também Sim. participam das Conectou. ideias, Isso das é sensacional, estratégias, isso é das ótimo. campanhas, dos problemas. Então, quando eu consigo fazer isso, cara, o negócio é uma prosperidade só. E Tânia, muitos empresários estão carregando essa responsabilidade inteira sozinha, né? sozinho. Enquanto tem funcionários lá que tem boas ideias, mas o Um cara não tem monte. como arrancar aquelas ideias dele, não tem uma Sim, ferramenta, Sabe né? como, né? Isso faz a diferença. Ela não estava na empresa, eu tinha que resolver uma situação. Tinham 3 funcionários. E normalmente eu já ia e colocava, é assim que tem que fazer. Aí eu falei,
que você acha? Como a gente vai fazer? Fez o processo do método. Aí resolvemos ali, tava as duas. Aí no outro dia veio a outra, falei, o que você acha? Aí a gente foi formatando. Falei, vamos rodar agora fevereiro, a gente vê como vai rodar. Se não der certo, a gente adapta. A doutora Rebeca volta agora em fevereiro e ela vai contribuir. E isso faz o crescimento, porque a ideia é deles que estão ali. Realmente eles se sentem importantes. Não é mais o jeito que a gente faz. Completamente. Mas vocês mudaram, não é eles que mudaram. Exatamente. Nada muda, eu mudo. Tudo muda. Tudo muda. Eu vou fazer um fechamento, tá? De vocês dois, aí depois a Tânia vai fechar. Mas eu quero saber um a um. Começamos com o Leandro, depois com a Rebeca. O que você, olhando para esse um ano, assim, você vê que mais agregou na sua vida, especificamente? Cara, eu mudei nisso na minha empresa. Hoje nós temos planejamento, nós temos meta, super meta. O que mudou para vocês e o que é... Hoje eu tenho certeza que nem tu disse, minha visão de mundo é outra, totalmente diferente. A gente sempre fala aquilo que falta de visão desmotiva as pessoas, né? Então, o que foi para você esse um ano e o que você mais implementou lá na tua empresa que tu vê que faz diferença? Eu primeiro abri minha mente para tirar a razão da minha vida e estar com a mente aberta para ver o que eu podia melhorar. Consequentemente, dentro da empresa hoje, eu não sou mais aquela pessoa estressada, explosiva. Então hoje eu chego, eu converso com todo mundo, eu consigo ver o que eles querem dentro da empresa para que o que eles querem fazer é o meu crescimento. Então, claro, eu tenho embasamento do que até onde pode ir, mas eu sempre construindo com eles. Consequentemente, aumentou o faturamento, nos deu um direcionamento melhor, porque hoje a gente consegue estar aqui hoje. Antigamente a gente conseguiria estar aqui. Os dois deixando as clientes. Então a gente consegue estar aqui hoje, a gente consegue passear, sair, conversar. Se eu quiser ir para academia de manhã, à tarde, eu consigo hoje. Flexibilidade no horário. Muito, porque a gente conseguiu colocar um embasamento lá dentro. Consequentemente, a partir do momento que eu abri minha cabeça para tirar a razão de lado e entender tudo que eu podia melhorar, eu melhorei como patrão. Consequentemente, a nossa parte financeira melhorou. Minha vida como marido melhorou, como pai melhorou, como amigo, como filho e por aí vai. Então eu vejo que para mim, falar assim, o Leandro de hoje não é o mesmo Leandro de um ano atrás. Em o que eu quero para minha vida daqui a 10 anos, o que eu quero para minha família, e por aí vai. Eu só consigo tudo isso desde que dentro da empresa, como eu falei no começo. Cara, não adianta eu ser um ótimo marido se eu não colocar dinheiro em casa. Então, para eu pôr dinheiro em casa, eu tenho que ser um bom patrão, um bom dono de negócio. E isso a gente conseguiu fazer. Maravilha. Então, doutora, a gente fala muito sobre ações e processo. Ações são coisas que a gente faz no mês e depois a gente esquece de fazer elas novamente. Processo é uma coisa que continua. Constância. Quando eu estive lá lhe visitando, eu vi o processo funcionando. Mudou isso mesmo dentro da sua clínica? Tem mais processo hoje? Mudou. Hoje tem todos os processos, todo mundo faz tudo direitinho, estando eu lá ou não. Metas bem definidas, processos bem definidos. E eu tive uma percepção diferente da do Leandro, mas que chega no mesmo resultado. Eu fui para o método para melhorar a empresa. Eu acho que melhorar o faturamento da empresa, que melhorou muito, foi uma consequência. Eu acho que tudo antes veio para mim a mudança realmente na minha casa. Então eu acho que eu mudei muito como esposa, melhorei mais do que não podia melhorar mais. Porque já era muito boa, né? Mas assim, melhorei com a minha filha, né? Lê, fala a verdade. Melhorou como mulher. Eu melhorei muito como pessoa e isso melhorou muito na minha casa. Que bom. E depois que veio a empresa, assim, veio no mesmo tempo, mas... Foi tudo meio junto, né? Mas assim... Alavanca pessoal e profissional. Foi uma consequência mesmo, sabe? Ainda mais como a gente trabalha junto, então anda tudo meio junto ali, né? Foi uma coisa muito... Uau, sabe? Tudo realmente mudou de uma forma muito rápida e para muito melhor. Então, eu realmente consegui definir o que eu queria. Eu quero chegar ali e eu vou chegar ali. E ele me apoiando é muito mais fácil, né? Antes a gente tinha, cada um tinha a sua visão. E não era uma coisa que a gente compartilhava muito. A gente estava sempre com os problemas para resolver. Hoje não. Hoje não. Hoje a gente senta e fala, vamos fazer tal coisa, vamos chegar nisso aqui e é para lá que a gente vai. E a gente consegue chegar onde a gente quer, juntos, os dois juntos. Eu acho que quem tá ouvindo a gente deve assim, meu Deus, como que isso é tão fácil fazer, né? Mas sabe que problema a gente tem? Antigamente tinha um problema, o roda-moinho tava ali, o que a gente fazia? Se jogava lá dentro.
Os dois Hoje juntos. não. A hora que a gente vê o problema e falar, Sai já fora. tá tendo problema, deixa ele ali. Vamos sentar aqui, vamos ver como que a gente resolve. E aí vem Antigamente a gente mergulhava nele. E aí vem de encontro ao que a Tânia fala. Tudo que tu foca e dá energia, cresce, né? Se tu É dá energia isso nos problemas, mesmo. eles Vai crescem. crescer. Dá Se energia a em coisa gente dá boa. energia para funcionário que não vale a pena, cresce. A gente fica, né, sempre. Então, assim, Então mudou isso. Tudo mudou. Maravilha. Tudo mudou de uma forma assim maravilhosa. Para finalizar, uma frase, Leandro, para quem está nos ouvindo, acompanhando a gente aqui, assistindo também, uma frase que tu diria para as pessoas pós-Instituto Teresa Von. Uma frase? Nossa, aí você me pegou. Um conselho para um amigo. Olha, eu diria que assim, ó, o Instituto vale muito a pena, porque você enxerga coisas que você não consegue ver no seu dia a dia, por estar no roda-moinho, como a gente fala muito ali dentro. Para mim, valeu muito a pena, porque, eu mudei minha vida. Eu mudei minha forma de pensar. Eu mudei o Leandro que eu era pro Leandro que eu sou hoje. Então, assim, uma frase é meio difícil. Olha, eu acho Posso que vale falar a que eu já pena, tenho na né? cabeça? Rebeca, pra isso ela é muito melhor que Então eu. vai lá, Rebeca, uma frase. Nada muda, eu mudo, Tudo tudo muda. muda. A Exatamente. partir do momento que eu mudei, que eu foquei, que eu priorizei, que eu aprendi tudo, eu fiz tudo que vocês me ensinaram lá. Tudo. Posso não ter sido a melhor, mas eu fui O meu melhor. o meu melhor Meu com o que eu melhor. tinha ali. Exatamente. E eu não me deixei levar. É isso que eu quero, eu sei para onde eu quero chegar, eu sei para onde eu quero ir. Então eu mudei. Olha E a partir do momento que eu mudei, tudo à minha volta mudou. Parabéns. Que orgulho, né? Queremos agradecer a presença desse ilustre casal aqui, né? Muito obrigada. Que abrilhantou hoje a nossa tarde. Eu acho que é muito importante porque tem muitas pessoas no outro lado que estão também na mesma situação. Com Ver certeza. que a gente tem saída, tem o que fazer e principalmente que o resultado pode ser esse fantástico, tanto na vida pessoal como na vida E profissional. Tânia, isso mesmo. esse é o primeiro encontro nosso, né? Mas eu quero dizer assim para quem está nos vendo que o que a gente não tem é pelo que a gente não sabe, né? Então, eles não tinham tudo isso porque ainda não tinha uma metodologia, um caminho. E agora, quem está nos acompanhando aqui também vai começar a ter um caminho. Então, Sim. foi muito bom ter vocês. Queremos Muito agradecer, obrigada. tenho certeza. Queremos que a história de vocês inspire muitas pessoas Muitos que estão outros passando aí. pelos mesmos desafios que vocês passaram. E agradecer a você, doutora Tânia, por nos ajudar a nos dar o caminho para onde a gente tem que ir. Eu que agradeço por ter alunos tão dedicados e tão responsivos às técnicas que deu todo esse resultado aí. Muito obrigada. Maravilha. Muito obrigada por Prazer, tudo. Bem-vindos. Se Obrigado. quiserem voltar, a casa é de vocês. Muito A gente que obrigada. agradece. Esse foi o nosso primeiro podcast com esse casal maravilhoso aqui, contando um pouco como eles aumentaram o seu faturamento, o seu hipercrescimento sustentável. E esse canal serve de comunicação com você a partir de agora. Você gostou do nosso conteúdo? Muitas dicas de vendas, marketing, estratégia ainda estão por vir, principalmente do Vale do Silício, que a gente vai trazer para você aqui. Tem alguém que você conhece que precisa desse conteúdo, que queira se inspirar, que também está num momento difícil e fora para retomada? Compartilha lá. E no mais, segue a gente porque vem muito mais conteúdo. Se é possível! Hey!